Agora, bom dia, né, a todos. Estamos aqui, entrando aqui agora, né, com essa música para tranquilizar, né, vamos ver se a gente vai ouvindo, vai se tranquilizando. Eu tô aí com algumas pessoas, já estão entrando. E hoje nós vamos ter uma live, né? Uma live colaborativa com o Enio Avelar, o terapeuta Enio Avelar. Ele é terapeuta em HQI, né, homeostase quântica informacional, e tem bastante conhecimento, né, já para transmitir para gente. E o tópico que eu vou falar é sobre a codependência, né? E o Enio tá por aqui já vou deixar ele entrar. A solicitação dele, pronto. E um bom dia para fazer uma live, né? Porque é uma quarta-feira, um primeiro dia de férias minhas. Olá, Enio. E aí, Osmar, tudo bem com você? Como vai você, meu terapeuta? Melhor agora com você, né? Então, muito bom, né? Nós estarmos aqui para conversarmos sobre codependência, sobre quais são os benefícios que a homeostase quântica pode trazer, né, a esse tema tão Sim. importante que aflige tantas pessoas, né? Muito, muito. E nada melhor que você, né? Um terapeuta aí já de bastante tempo, né? De longa data aí. Eu não sei se você está me ouvindo bem, se está dando Estou algum ouvindo bem. delay. Tá tudo bem, Não, né? tá perfeito. Do Zoom eu já diminuí para não ficar dando delay. Tá perfeito. Tá, tô te ouvindo direitinho. Então, é isso. Enio, primeiro assim, eu queria que você se apresentasse assim, rapidamente, né? Para quem não te conhece, né? Sobre o que você faz. Ok. Bom, eu sou Enio Avelar, para quem não me conhece, para os queridos do público da Iosimar, talvez não me conheçam, eu sou Enio Avelar e eu sou terapeuta em homeostase quântica informacional há basicamente uma década, né? Então, nós estamos aqui para cooperar com as pessoas e trazer, vamos dizer assim, eu achava que isso, na verdade, Iosimar, era uma missão. Mas, na verdade, hoje eu vejo que é uma paixão. Então, a diferença, né, é uma paixão de trazer esse conhecimento, ainda mais que essa ferramenta chegou até as minhas mãos, né, há mais ou menos uns 10 anos, e eu creio que isso foi uma resposta para esse objetivo, para essa entrada mesmo nesse campo de terapias. Sim. Agora nós queremos saber a nossa querida Iosimar, como é que ela chegou nisso, né? Primeiro assim, né, nós nos conhecemos estávamos nos lembrando no sábado, né, Enio, há 27 anos, né? Nós vida. Fazíamos direito, né? Nós cursávamos direito na mesma faculdade. Isso. O Enio num ano mais avançado que eu, né? Marlene entrou. Ah, Marlene, como vai, Marlene? Eu tô assim com um certo delay aqui nas entradas. E aí nós nos conhecemos lá e depois o destino nos fez nos reencontrar, né, de novo, isso mais mesmo. à frente, direto, né? E então são muitos anos aí de muita bagagem juntos, né? Com certeza. Assim, minha vida, como toda, né, toda vida, né, nós temos um passado bem comum que gerou em mim, né, a época, um transtorno da codependência, né? Que ainda não se sabe, né, se é um distúrbio ou se é um transtorno, se é uma doença, né? Enfim, não é necessário também definições assim muito certeiras, precisas, né? Enfim, é um estado alterado. E com isso tudo que foi acontecendo,
a gente sempre vai procurar, né? Nós não somos, ninguém é bobo, nada, né? Nós sempre vamos atrás da cura, né? E assim, Isso mesmo. e eu cheguei, né, com isso um momento em que eu percebi que eu poderia servir de, como você falou, deixa de ser missão e passa a ser uma paixão, né? Vira uma paixão, o estudo, o autoconhecimento e o poder ajudar Muito as pessoas, bom. né? Com a experiência, né? Com o que você viveu, com o que você conseguiu ultrapassar, com o que você conseguiu ter de ganho, né, com a situação. Porque é como diz aquela frase, né? O que importa não é o que aconteceu com você, mas o que você fez com o que aconteceu com você. Isso mesmo. E nessa Isso faz toda a diferença. né, hoje eu estou como mentora, né, em libertação atuando na libertação da codependência, né? E principalmente na consciência do que está acontecendo para que esteja ocorrendo esse transtorno, né? Certo. E no caso, Josimar, em quais aspectos você trabalha essa questão da codependência? A codependência relacional, codependência emocional, você abarca todo esse, vamos chamar assim, vamos dizer assim, como esse conjunto, esse sistema chamado codependência, que não é só codependência na questão de se tem alguma pessoa que eventualmente com um vício dentro de casa, coisas assim, mas de uma maneira geral. Como é que você fala sobre isso? O que você me fala? Sim, Enio. A codependência, ela é muito ampla, né? A palavra. Ela não se restringe apenas às pessoas que têm convivido com pessoas, com outros, né? Que são adictos, dependentes químicos, alcoólatras. Isso, assim, lá no passado começou, né? Dessa forma. Mas agora já abrange em todas as áreas, né? Isso pode acontecer. Certo. Porque a codependência, ela começa quando a gente, né, desde pequeno, a gente vive em famílias disfuncionais, né? Aquelas famílias em que os papéis não estavam bem definidos. E quem não vive hoje, Rosimar? E quem veio de uma família funcional, né? Totalmente funcional. Isso é muito difícil. Ainda mais agora, em época de pandemia, quem é que pode dizer que, opa, eu estou plenamente equilibrado, deixa comigo? Quem pode? Não é verdade? Exatamente. Mas na época da pandemia, a gente vê que isso piorou muito. Mas para o codependente de base, que eu falo, né, que tem a doença da codependência como base, ele traz desde o princípio, desde a infância, ali convivendo com uma família disfuncional, ou ele já vem trazendo crenças limitantes, né? Que a gente sabe que vem de condicionamentos que ele foi recebendo desde a infância. E aí, isso aí vai levando ele a uma piora, né? A uma piora progressiva. Pode se tornar também uma doença incurável, né? E ela vai progredindo, a não ser que esse ciclo seja quebrado. É interessante também falar, Enio, que a codependência, ela é hereditária, né? Vamos dizer assim, hereditária no sentido assim, ela pode se transmitir para as gerações seguintes, futuras, né? A não ser que o ciclo seja quebrado, que a pessoa se perceba muito bom. E a pessoa pare de repetir padrões, né? Para que os filhos, os netos não continuem, né, aquele ciclo. Ok. Você já viu quem está conosco aqui? A Bia, a Priscila, que estão conosco. A Bia tá de fora lá, né? Bia, um abraço para você, um abraço para Priscila, né? Então, temos aí vários amigos, a Marlene, o Gabriel, que eu conheço também. E, assim, é muito bom, né, estar aqui para falar sobre isso, né? Que ótimo. Então, aí essa questão que você estava falando um pouco sobre, vamos dizer, a codependência de uma maneira mais ampla, né? Mais ampla. E nesses dias, vamos dizer assim, de pandemia,
Isso se agravou. Se agravou. Mas, assim, mesmo antes, né? Muito antes da pandemia, ela já era uma doença alastrada pelo mundo. Tanto que, Uhum. o que se diz, né? Quem é o codependente? O codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra pessoa afetá-lo. E é obcecado em controlar o comportamento dessa outra pessoa. Essa é a Olha definição só. clássica de codependente por Melody Beattie. Essa é a Uhum. escritora, né, que na década de 70 começou a falar mais sobre isso, porque até então, o que é? A palavra codependente, se você partir, né? Co é a pessoa que está aqui, ao lado, né? O copiloto, né? Ela Junto. está ao lado de um dependente. Mas esse Uhum. dependente necessariamente é um dependente de químico? Não. Ele Uhum. pode ser apenas uma pessoa que não está funcionando de maneira correta. E o Certo. codependente, por ter os padrões de cuidador, de salvador, ele entra num distúrbio, né, de apenas viver a vida do outro. Né? Eu tenho um vídeo até que eu falo isso. Por que não carregar os problemas dos outros, né? Por quê? Porque se você você vai apenas viver a vida do outro, na verdade, e você vai esquecer de viver a sua. Então, você entra no mecanismo de salvador do outro, e como você não vai conseguir influenciar aquela pessoa que você quer salvar, você até pode influenciar, mas não vai poder Certo. salvar aquela pessoa das situações. E aí, nesse contexto, você pode depois, magoado, entrar no padrão de perseguidor. Vai começar a perseguir aquela pessoa. Inconscientemente, isso vai acontecer. E depois disso, você fica triste, você fica arrasado porque você não conseguiu e entra no padrão da vítima. Esse é o triângulo, né? O triângulo de drama. Certo. Então, você pode ver, todo mundo que está vivendo uma situação de salvamento, uma situação de busca, de salvar alguém, de resolver por alguém, de fazer tudo por alguém, ela entra nesse triângulo. E uma hora ela está pendendo para a vítima, outra hora para o perseguidor, outra hora para o salvador. E isso persegue essa pessoa a vida toda. E ela não consegue levar a vida dela bem até o final, né? Ela sempre vai estar infeliz, né? E o que eu proponho com o autoconhecimento, com a transmissão do que eu já ultrapassei essa fase, o que eu proponho é justamente quebrar esse ciclo percebendo que a pessoa está vivendo condicionamento. O condicionamento de sempre estar querendo resolver a vida do outro. E eu já vi pessoas que se sentem responsáveis pelo mundo inteiro, mas elas não conseguem se sentir responsáveis pela vida delas. Né? Já vi assim, mulheres destruídas, porque o marido age dessa forma, o filho age da outra, né? E elas mesmas não cuidam de si, elas não percebem que elas estão precisando de ajuda. Então, nesse contexto que a gente pode entrar aí, se a pessoa se permitir, se a pessoa claro, perceber. sem dúvida. Né? Se a pessoa se permitir e perceber e quiser, efetivamente, Elisete entrando aí. Elisete é minha irmã. Ah, que bem, que bom. Se a pessoa quiser e efetivamente se permitir, né? Resolver né? Agora, o que você acha que a homeostase quântica informacional poderia, no que você acha que ela poderia, você também conhece bastante, você já fez também cursos comigo, com o Sérgio, enfim, você é uma estudiosa, não só de homeostase quântica informacional, mas uma estudiosa de todos esses aspectos que você acabou de falar aí, né? Porque você sempre precisou de ancorar todo esse conhecimento para resolver até situações suas, do cotidiano e tudo mais. E o que você acha? Você acha que a Ulisses apareceu aí também? Meu lindo.
como que a homeostase quântica informacional poderia ajudar as pessoas? Você tem, assim, uma noção? Sim, Pode... sim. A homeostase quântica, né, que nós conhecemos, ela funciona muito porque nela é pedido, né, requerido, né, da pessoa que quer ser ajudada sempre a fazer a observação, né, a observação do que vamos dizer, o que está pegando, né? Sempre Certo. tem alguma coisa pegando. Então, a pessoa que se dirige a uma terapia de HQI tem alguma coisa pegando, ou várias, né? Uhum. E aí, o que eu me lembro, o que os terapeutas indicam? Observação, observar fatos, observar acontecimentos, observar traumas. E nesse caminho é que os dois andam juntos, né? Andam juntos. Certo. A atuação na libertação da codependência também necessita dessa observação, dessa análise, porque, por exemplo, o que vem primeiro, né? Primeiro vem o pensamento, né? Então, a pessoa pensa de uma determinada maneira. Desse pensamento, que é a crença que ela traz, lá, como eu falei, lá da infância, do primeiro setênio, até como vocês sempre falam, explicam, dessa crença, desse pensamento, ela passa para o sentimento, ela começa a sentir-se de determinada forma, positiva ou negativa. Certo. Né? Então, o pensamento gera sentimento, o sentimento gera ação. Então, aí ela começa a agir de determinada forma. Como eu disse, na codependência, de uma forma salvadora, de uma forma de não confiança nas pessoas, de impotência, porque ela não pode mudar tantas coisas, né? Ela não pode fazer nada em relação a muitas coisas. E a ação das ações, o que geram? Resultados. Né? Certo. Então, o resultado de uma vida, ele não é assim... né, como dizer, que vida infeliz que eu tenho. Não foi por aí. Você não cai numa vida infeliz ou numa vida feliz do nada. É todo um trabalho, é toda uma história, né, pela qual você passou. E aí, então, vamos dizer, o pensamento gerou um sentimento que gerou uma atitude, uma ação que vai gerar o resultado. Então, o que nós temos? Se a vida não tá legal, o que nós temos que mexer? Onde nós temos que mexer? Lá no pensamento, né? Mexer assim, no sentido de autoconhecer, perceber para destrinchar aquilo. Então, nesse caso, é que a homeostase quântica ajuda. Porque ela, quando a pessoa faz a observação do fato ou do trauma e traz aquilo para o dia a dia, para o que ela está vivendo ali no momento, ela já pode quebrar ali tudo que vai gerar tantos resultados negativos, não? Eu acho que é isso, né, Enio? Eu imagino que seja. Assim, eu só modificaria assim, um pouquinho com relação ao biostase quântica informacional, né? Na verdade, assim, os pensamentos geram emoção, geram sentimentos e tudo, né? Eu colocaria um pouquinho, nesse aspecto, um pouquinho inverso, né? Na verdade, é o conjunto informacional da pessoa que inclui informações emocionais, sentimentos, sensações e emoções, né? Que são gravados desde... deu uma falhadinha aí, tá tudo certo? Para mim voltou. Agora, eu não sei se tá dando delay pro pessoal. Tá dando delay, pessoal? Não? Acho que não tá tudo ok. A Cleia podia falar, ou a Bia. Eu acho que tá tudo certo, tá tudo bem. Então, veja, o que pode, nesse caso, acontecer é o seguinte: aquilo que nós gravamos desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção, até o momento de hoje, que nós trazemos hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, não tem delay, não tem nada, tá tudo ok. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, Elzimar. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, eu vou lançar um post que fala um pouco sobre isso, né? Então, veja, essas informações que são gravadas desde a concepção da pessoa até o momento da vida presente,
né, dela, essas informações é que vão gerar todo o pensamento, essas informações é que vão até mesmo promover, vamos dizer assim, entre aspas, né, vão gerar fatos que às vezes são fatos que ela não queira viver. Né? Por exemplo, sempre dou um exemplo muito simples. Aquela senhorinha que está lá no Parque Pinheiro, né? E o sujeito, a senhorinha está lá no Parque Pinheiro com medo de ser assaltada, vem aqui para o centro da cidade para buscar o dinheirinho dela, né? E o outro, que mora lá, que está lá no Bortolã, está com um revólver na mão, precisando assaltar alguém para fazer a feira do dia, entre aspas, né? Certo? Uhum. Se encontram no centro da cidade. Eles dois, a velhinha e o assaltante, e mais 10 pessoas. Quem que você imagina que vai ser assaltado? Quem certo? vai se atrair, né? Exatamente. É o que nós chamamos, né? O que nós chamamos de a lei da atração, nesse aspecto, a lei da atração no sentido negativo da palavra, Sim, né? No sentido sim. negativo. Porque existe a lei da atração no sentido negativo, que nada mais é do que quanticamente emaranhamento. O que é um emaranhamento? São informações co-irmãs, vamos dizer assim, né? A velhinha com medo de ser assaltada e alguém, quer dizer, qual é a informação co-irmã? Assalto. Né? Então, e esses dias mesmo, Eusemar, eu atendi uma pessoa que teve muita incidência de assalto. Apesar de morar numa cidade mais violenta, uma incidência forte de assalto. Aí começamos a conversar, não lembrou nada a princípio, dali a pouco ela lembrou. Olha, isso deve ter sido de um susto para ela e uma dor que ficou encoberto. O que aconteceu? Ela quase foi sequestrada quando criança. Sim. Então, esse trauma gerou esse medo de ser assaltada, essa coisa toda, e esse medo veio a atrair, né, pessoas meliantes e pessoas que estão nessa intenção maligna de assaltar, de causar prejuízo, certo? Então, veja que é nesse aspecto que nós temos que entender. A homeostase quântica informacional, o que ela vai entrar nesse aspecto da codependência, por exemplo, né? Como nós conversamos, acho que foi ontem, ou sábado, não me lembro, acho que foi ontem, com relação, por exemplo, ao controle, né? Então, nós temos aí o controle, principalmente se a codependência for com relação a vícios, seja principalmente o vício com drogas, né, lícitas ou ilícitas, né, em questão, por exemplo, com bebidas e coisas assim, que são tipos de drogas lícitas, mas são drogas do mesmo jeito, né? Então, veja que isso tem a ver com o controle, né? Todas as vezes que eu fui controlado, ou todas as vezes que eu tentei controlar e não consegui controlar, todas as vezes que eu perdi o controle. Então, quais fatos nós vamos lidar nesse caso da codependência, e principalmente essa codependência relacionada a vícios, a compulsões, a essas coisas? Nós vamos lidar com relação aos controles sofridos, os controles que eu não consegui para frente controlar pessoas, enfim. O tema para esse caso é controle. O que você acha, Zimar? Está por aí? Sim, com certeza. Quando se trata de codependência de pessoas com vícios, compulsões até, é uma esposa que vive com alguém que é compulsivo por trabalho, né? Ou compulsivo por qualquer outra coisa. Hoje em dia, né, Arênio, tem muito compulsivo, jovem, né? Compulsivo por jogos, né? Jogos, isso. Então, se essa pessoa que está sofrendo por estar ao lado, né, por ela estar vendo constantemente aquela pessoa naquela situação compulsiva, obsessiva, se ela não voltar para ela, né, que a gente fala, o foco deve estar em mim. Se ela não voltar para ela, o foco, procurar ajuda, procurar alguém para que vá elaborando com ela, como ela não tem como ela não ver, né?
Aquilo, às vezes, aquilo está muito ali, latente na casa dela. Mas se ela continuar, se ela voltar o foco para ela, é o principal. Para que, como certo. você falou lá, para que se seria a pessoa que vai ser assaltada. Tudo que ela focar demais vai expandir. Então, tudo que eu foco expande. Se ela ficar focando só no outro, só no que o outro está fazendo, quantas horas ele ficou, ela, claro que ela pode tomar algumas atitudes, né, de conversar e tal, mas na codependência, na cura da codependência, o primeiro é o foco na pessoa. É o foco no próprio crescimento, o foco no desligamento emocional que a gente fala. E esse desligamento ele pode ser emocional apenas, ele pode chegar até ser um desligamento físico, sabe? Certo. Em alguns casos é necessário, a gente sabe, né? Se uma pessoa está com alguém agressivo, violento, ela não vai ficar perto de uma pessoa agressiva, violenta. E nem tampouco falar com essa pessoa violenta vai adiantar alguma coisa. O certo, o correto é ela se afastar dessa pessoa, acontecer... Primeiro a pessoa pode tentar o desligamento apenas emocional, que é mais fácil, né? Eu brinco assim, né? Às vezes a gente está dessa forma com o outro ser humano, né? E isso não é o correto. Isso aqui é simbiose primária. Isso aqui é só com a mãe, quando a gente está no ventre, né? Na análise transacional, AT, né? Eu sou formada em AT. Isso é simbiose primária, né? É só lá. Mas quando você nasce, vai crescendo, o que é o correto? Ir havendo esse desligamento, essa separação de algum trecho, né? Ter um espaço aqui. E esse espaço perdurar, né? Até você ter o seu caminho, a pessoa ter o seu caminho. Mas se ela está nesse grau de ligação, né? Eu não sei se você já conversou, com certeza quem está nos ouvindo já conversou com uma pessoa que está com uma obsessão, uma ligação em alguém. Então, tudo que você fala para aquela pessoa, ela imediatamente ela leva para o caso que está acontecendo com ela, ou o que ela está pensando, o objeto da obsessão dela. Então, assim, você vai falando e você vê que ela está olhando para você, mas ela não está te ouvindo. Ela está pensando no objeto da obsessão, que é essa pessoa. E ela não consegue parar de pensar. Ela até pararia se ela conseguisse, mas ela não consegue. E aí ela volta no assunto de novo e você tenta levar para outro lado. E isso aí é só com o tempo, com o autoconhecimento e com o desligamento emocional a início, né, de início. Se necessário, um desligamento físico, né, de não estar junto com aquela pessoa. E é assim que a codependência, a libertação da codependência, ela indica para a pessoa se tratar. Porque senão ela vai ficar enredada naqueles pensamentos obsessivos, compulsivos, o que fazer, o que... então, voltando até ao que você estava falando, né? Sobre o sentimento e o pensamento que foi lá da infância e que vai gerar, né, toda essa gama aí de sintomas, né? De onde surge o pensamento, né, Enio? O pensamento, ele surge, na verdade, são os condicionamentos que a gente teve, como você falou. A criança foi condicionada desde pequena, ela foi programada, né? Às vezes por palavras, por frases, verbalmente, pelos cuidadores dela, né, na infância. Ela sofreu aquelas programação não ok, que fala, né? Não ok na análise transacional. Você é desastrado, você não entende nada, você é burro. Onde se viu falar para criança, né? Isso há mais tempo, né? Espero que tenha mudado, né? Que as pessoas tenham melhorado. Mas tinha muito isso de você é burro. Isso vai gerando condicionamento. E aí a pessoa vai crescendo com a autoestima baixa, vai crescendo sem autoestima praticamente, né? Sim. E aí ao longo daqueles anos, lá também no início, como que também se formam os condicionamentos? Pelo que ela viu, né? Ela foi vendo ali um relacionamento não ok entre pai e mãe,
não aqui entre os familiares, parentes, né? Uma tia ali que não se casou, alguma coisa assim, que não se dá bem com o marido, falando mal de marido, falando mal de homem, então todos os homens não prestam, e todo homem bebe, todo ele é alcoólatra, aí já entra até no que você estava falando, né? Do emaranhamento, né? E ali vai Isso, do emaranhamento. emaranhando. E futuramente ela pode conhecer mesmo, que a gente fala repetir padrão, né? A codependência fala Isso em repetir mesmo. padrão. Ela pode conhecer mesmo, chegar a conhecer alguém que bebe, alguém que é agressivo, que bate, né? E a terceira forma de condicionamento, né? Que a pessoa adquire condicionamento, são os episódios que ela vive. As experiências que ela tem desde pequena, na infância, né? Então, assim, é muito importante o primeiro dia da escola dela, como foi, se foi ok ou não. O primeiro trabalho, depois, mais tarde, como que ela foi recebida, quem era o chefe, né? Tudo que ela viveu, isso tudo fica gravado ali no inconsciente. E aí, para isso, é necessário depois um trabalho, como você sempre fala, como eu sempre falo, de autoconhecimento, um mergulho na lembrança desses fatos para poder expulsá-los, né? Uma vez eu falando com uma pessoa, ela falou assim, mas pô, vou ficar lembrando de coisa lá do passado, vou ficar sofrendo, lembrando de coisa ruim, sofrendo 2 vezes. Para que sofrer 2 vezes? Ela meio me desafiou, né? Eu falei para ela, olha, você pode optar por não lembrar. Lembrar é sofrer 2 vezes, mas não lembrar é sofrer a vida toda. Sim. Porque aí você não vai conseguir apagar aquilo, né? Isso mesmo. E é nesse sentido que até seria bom, né, você falar aí para a audiência aí, né, que está assistindo, que você tem, né, comandos para conseguirmos nos limpar dessas coisas aí de uma forma prática, rápida, né? Eu vejo assim, Gilmar, essa questão, por exemplo, de como nós vamos lidar com isso, tá dando delay para você? Não, é um pouquinho, mas já voltou. Tá normal? É o seguinte, como é que nós vamos lidar com essas questões? Primeira coisa, como você disse, se eu quero ajudar o outro, eu preciso me ajudar. Sim. Então, vamos dizer assim, a princípio parece, mas isso é egoístico, mas você não pode agir dessa maneira. Claro, eu preciso me autocurar para poder ajudar o outro. Se não acontecer dessa maneira, deixa eu ver se peraí, deixa eu... tá dando eco agora. Vê se melhorou agora. Parou o eco. Agora melhorou, né? Parou o eco. Certo. Eu não sei se agora vai estar certinho lá pro... Mas tudo bem, eu acho que vai dar pra gente falar assim mesmo. A Cléia poderia falar se está dando eco ou delay. Eu não sei se tem alguém, por causa do Zoom, se alguém entrou pelo Zoom, se às vezes pode estar dando alguma diferencinha. Mas, voltando lá, então, o que acontece? Queridos, primeiramente eu quero dar esse bom dia para vocês e tudo mais, porque eu quero dizer o seguinte, nós queremos fazer o melhor para vocês. Então, a gente se preocupa com som, com uma coisa ou outra. Eu sempre falo para o Josimar, nós não sabemos ainda nem andar direito na questão dessa tecnologia toda, da internet, Sim. do Instagram e o YouTube. Mas nós queremos, sem eco, tá ok. Mas nós já queremos voar, porque nós queremos pressa, porque nós queremos entregar esse conteúdo todo para você, meu amigo, minha amiga, né, todos os nossos queridos que estão nos vendo. Para nós, vamos dizer assim, essa nossa aflição de querer passar o melhor possível para vocês. Então, Josimar, primeira coisa, nós vamos precisar Olha, aqui parece que deu uma... Foi só no Zoom, deu um probleminha, mas nós estamos no Instagram. Certo, então tá bom. Aí, Josimar, você já está providenciando aí essa questão no Zoom? Fica à vontade, Sim, tá? Aí a questão é o seguinte, como nós precisamos primeiramente nos amar, porque isso é um princípio, As pessoas dizem assim muitas vezes, sabe, Josimar? Esse negócio de Bíblia,
Olha, meu amigo, tudo bem, não tem problema nenhum se você, não estamos discutindo Bíblia nem nada disso, pelo contrário. Mas veja, é um princípio, amar o próximo como a ti mesmo. Isso não tem como, se eu não amar a mim mesmo, eu não tenho condições de ajudar o outro, porque eu não vou conseguir amar o outro. Eu tenho que, primeiramente, me amar e estar numa condição melhor para poder ajudar a outra pessoa. É como se nós estivéssemos num avião, você ali com seu netinho, né, de 3 aninhos, o avião despressurizou, você vai fazer o quê? Você vai colocar a máscara de oxigênio no seu netinho? Vão morrer os dois. Uhum. Primeiro você respira, usa a máscara em você e em seguida você usa nele, porque aí os dois preservam a vida. É a mesma coisa, quer dizer, eu preciso me ajudar primeiramente, eu preciso entender o que se passa, isso que a Elzimar falou com muita propriedade, sentir, ver o meu autoconhecimento, eu tenho que estar burlando essas coisas, do meu autoconhecimento, entendendo essas coisas, para quê? Para que a partir daí eu possa também ajudar a outra pessoa. E isso é muito importante, meu querido, minha querida, porque e é por isso que nós estamos nessa proposta, né, sempre nessa proposta dessas terapias, né? Hoje em dia, o estigma de terapia já está bem anulado, né? Hoje em dia as pessoas entendem que precisam, que devem estar numa terapia e tudo mais. E isso é muito importante. Por quê? Porque se eu conseguir salvar a mim mesmo, ou seja, nesse sentido, se eu conseguir ter um autoconhecimento e a partir daí ser melhor, eu posso ajudar todo o meu entorno. E isso faz toda a diferença, né, Elzimar? Sim, com certeza. Primeiro, O Zoom não voltou mesmo? não voltou, Enio, mas não tem problema. Ah, tá. Primeiro eu, né? Primeiro eu. É como você falou, muitos poderão falar, mas isso é egoísmo, né? Uhum. Olhar somente para mim, não, é pelo contrário, é o contrário do egoísmo. Se eu puder Sim. ajudar a mim para estar bem, inteira, Uhum. ok, né? Eu estou ok, você está ok. É o princípio da análise transacional, um livro mais antigo que tem. Isso mesmo. Então, se eu estou ok, você também está ok. Se eu puder estar assim, eu vou, de fato, poder ajudar alguém. Agora, uma pessoa lá, que está lá cambaleando, que está, né, se arrastando pela vida, como que essa pessoa pode pensar que ela está podendo ajudar alguém? Se ela está Certo. sendo, né, muito ajuda, aquele que não atrapalha, né? Já tem aquele provérbio, né? Muito, Acreditado, já é muito verdade. ajuda, né? Então, assim, se Uhum. você já puder ajudar estando bem, você com certeza vai influenciar outras pessoas, né? E é nesse contexto que a gente tem feito as mentorias, né? Porque quem Uhum. nos vê hoje, quem me vê hoje, não sabe que eu passei por um luto, por uma Uhum. viuvez há 2 anos, né? Fez 2 anos ontem, né? Inclusive, Isso. Uhum. anteontem, uma viuvez uma viuvez difícil, de um câncer agressivo do meu marido, meu ex-esposo. E hoje, assim, e as pessoas começaram a chegar em mim, depois que eu passei pelo luto muito bem feito, eu fiz um luto muito bem feito em 8 meses. E aí eu já comecei Uhum. a viver bem normalmente, e as pessoas começavam a chegar em mim e perguntar, nossa, poxa, mas você tá tão bem, Uhum. poxa, o que que você tem feito, né? Poxa, começaram a ver em mim algo que elas queriam para ela. Muito E bom. a resiliência que eu tive, né? E isso vem do quê? Da fé, vem do amor próprio, do Uhum. autorrespeito, principalmente, né? Isso. E tudo isso foi trabalhado em mim. Eu trabalhei em mim, né? Eu me preparei. Uhum. Então é isso assim que a gente fala. Não é que eu sou a boa, né? Que dá conta, não. Uhum. É muito pelo contrário. Eu me preparei para isso, né? Eu me preparei. Sim. E todo mundo pode se preparar, deve se preparar, e para Isso mesmo. ajudar a si e ajudar a todos, como você falou, nós temos pressa em ajudar as pessoas, mas as pessoas têm que se dispor. É como Claro. em outras terapias, né, em cursos e formações que eu fiz, em que eles falavam assim, você pode desistir agora se você quiser.
Porque Isso, não é fácil entrar no processo terapêutico, né? Não é Uhum, brincadeira, aquilo não é uma brincadeira, não é um teatrinho. certo. Mas, ao mesmo tempo, é muito libertador. Muito. Libertar-se da codependência é dolorido, porque você vai fazer Uhum, o contrário do que você sempre fez. Você vai querer fazer, você vai ter que fazer o diferente, né? Me contrariar o tempo todo, porque eu estava habituada, o condicionamento era aquele, a minha crença uhum, era aquela, mas eu posso assegurar a todo mundo, não há algo mais libertador do que se libertar da com certeza. codependência e viver Muito uma bom, Zilmar. interdependência, né? Isso, Então é isso, eu excelente. acho que a gente tem para falar, É, né? é, e assim, voltando um pouquinho, por exemplo, com relação ao homeostase quântica informacional, né? Eu sempre digo o seguinte: a homeostase quântica informacional é muito simples. Parece uma coisa muito sofisticada, porque trabalha com física quântica, parece algo muito sofisticado. Mas é muito simples. Quem viu o testemunho da Josi, que eu acho que pode estar conosco também, eu não sei se ela está nos Não, vendo é a hoje, mas, Josi, quem está aí é a Josi agora, Prado. A Josi tá. Prado. Então, o testemunho, né, o depoimento da Josi era de uma simplicidade muito grande. O que ela fez? Ela copiou e colou, que eu passei para ela, só isso. Né? Agora, por esse aspecto, muitas pessoas falam, então é muito fácil, é como se fosse uma esfregadinha na lâmpada, é como se fosse né, um passe de mágica, tem uma varinha de condão. Não, não é Muito pelo isso. Né? contrário. Pelo contrário, você bem salientou isso, né, o que você viveu no seu luto, e coisas anteriores, né, Elzimar, que você viveu e tudo. E assim, por outro lado, é simples, pode ser muito fácil e pode ser muito rápido, por exemplo, a homeostase quântica informacional. Mas eu posso prometer que a pessoa vai se autocurar em poucos dias? Não posso, por quê? Porque cada observador é de uma forma, cada um observa o seu momento, a sua situação e recebeu aquela informação desde a sua concepção até o momento presente de uma forma muito especial, de uma forma muito específica. Então, nós precisamos tratar diferentemente os diferentes. Então, eu não posso prometer, né? Ninguém pode prometer uma coisa como essa, né? Mas, por exemplo, eu estava lembrando aqui enquanto você estava falando, e vamos aproveitar aqui o tempinho aqui do Instagram, tá gostando da nossa conversa, não derrubou a nossa live, eu acho que não vai derrubar, mas eu queria aproveitar o seguinte, veja como a questão informacional que está no inconsciente e até no consciente da pessoa, mas principalmente no inconsciente pessoal da pessoa, e às vezes até no inconsciente familiar, essa coisa toda de determinada pessoa. Veja, uma pessoa iria casar, buscou a dedo alguém que nunca havia bebido. Buscou a dedo. Não, esse serve. Certo? Casou-se, viveu feliz um bom tempo, né? Por quê que ela queria alguém que nunca não havia bebido? Né? Por quê? Porque ela havia passado experiências muito traumáticas com relação a isso. Mas se você quiser erguer um pouquinho a sua câmera, só um pouquinho, aí. Isso. Então, veja, o que aconteceu com essa pessoa? Ela, por ter passado muitos traumas com familiares, pai, com situações de alcoolismo, né, com alcoolistas na família, ela então buscou alguém que não tinha nem sequer provado bebida alcoólica nem nada. Uhum. Passado um tempo, dali a mais ou menos 5 anos, o marido começa a gostar de tomar uma bebidinha socialmente. Bom, vou encurtar a história. Mais 5 anos, quer dizer, do casamento ali há mais 10 anos, o marido morre de cirrose por bebida. Situação trágica, situação difícil, mas o que é isso? Esse conjunto, o que a Elzimar acabou de falar agora há pouco, esse foco direcionado, nesse caso era uma situação difícil, talvez do primeiro golinho, coisa e tal, uma criminalização da situação, muito séria, isso é muito grave, quando nós criminalizamos as coisas de uma maneira assim, como se nós tivéssemos total controle, quer dizer, nós estamos tentando exercer controle na pessoa
seja esse controle por causa da codependência, enfim, N coisas. Isso vai vai fazer com que a pessoa, nós vamos alterar, nesse caso, negativamente, podemos alterar negativamente a consciência daquela pessoa. Mas, por outro lado, nós podemos também alterar positivamente a consciência daquela pessoa, às vezes até sem palavra, apenas resolvendo dentro de mim, na minha consciência informacional, né, os meus traumas, os meus sentimentos, raiva, medo, preocupação, enfim, N coisas, controle, amores negativos, né, o que é um amor negativo? Ciúme. Controle, inveja, coisas dessa natureza, né? são... A indiferença. Indiferença, são amores negativos, ou seja, eu vou lidar, logicamente, com as armas que eu tenho naquele momento, né, para poder, a partir dali, tentar fazer alguma coisa diferente com a pessoa, mas que muitas vezes vai trazer dano. Agora, o que é que nós precisamos fazer, então? Limpar do nosso conjunto informacional todas essas informações traumáticas. Por exemplo, vamos supor que seja medo, tá? Medo. Medo em que sentido? Olha, quando eu era pequeno, meu pai chegava meio alcoolizado e eu ficava com muito medo. Alma minha consciência escolhe medos que senti quando vi o meu pai bêbado pela primeira vez, acabaram. Alma minha consciência escolhe medos que senti quando fui a uma festa e meu pai bebeu em excesso, acabaram. Alma minha consciência escolhe tristezas que senti pelo vexame que meu pai deu quando estava bêbado, acabaram. Enfim, tá? Estou dando exemplos, tá? Para que as pessoas entendam como é que nós podemos desancorar informações que estarão ali, né? Então, é isso, né? Agora, isso também vai trazer muito a questão do condicionamento, né? Se eu criminalizo determinada situação, por exemplo, no caso dessa pessoa que criminalizava a situação do marido, desde o primeiro gole, coisa e tal, isso pode trazer para a pessoa, para o adicto, no caso, que estava começando ali a se tornar um adicto, pode se tornar o quê? Um condicionamento. Ou seja, a partir desse condicionamento, tudo que está na mente, tudo que está nos pensamentos e na crença dessa pessoa começa a sofrer uma ruptura. E aí ele começa a criar hábitos, e até mesmo no caso, vamos dizer assim, até mesmo achando que conscientemente ele vai dar o troco para a esposa, porque a esposa, o que é isso? A esposa achar que ele é assim, que ele é assado, que ele tem uma moral, enfim, coisas que do dia a dia vão trazer muitas dificuldades. Bom, eu espero que nós vamos ter muitas outras lives, né, Elzimar? Para nós falarmos sobre... né, sobre... É uma gama muito grande, né? Tudo isso que você está falando aí é uma gama, né, do que pode acontecer, do que pode ocorrer. Mas, em primeiro lugar, né, o que fica aqui dessa live é que cada um tem que ter a consciência de si mesmo, tá? Isso a consciência mesmo. Tem que se conhecer, buscar se conhecer. Seja através da ajuda nossa como mentores, seja através de estudos, a literatura é muito vasta, só que eu acho um caminho mais longo, porque sozinha é mais difícil, a gente sabe, né? E é procurar o autoconhecimento, seja terapeutas, médicos, qualquer um que atue nessa área, né? Na área da qualidade de vida emocional. Porque qualidade de vida física, tem muita gente procurando, né? O corpo físico. Mas e o corpo, né? O mundo mental, o mundo emocional, né? E o mundo espiritual nem se fale, fica para uma outra live. Mas assim, sim, com certeza. Tudo isso que eu penso, que são as crenças, o que eu sinto, que são as emoções, isso aí precisa ser olhado com mais cuidado. Não é só porque estamos na pandemia, não é só por isso, é como eu te falei no começo. Isso aí remonta desde o nascimento, né? Isso aí vai lá no nascimento de todos. Desde a concepção, né? Desde a concepção. E vai perdurar, né? Então, assim, o que fica aí é que nós estamos aí à disposição, podemos fazer mais lives, você sugere os temas, né? É um assunto aí que a gente gosta, domina, e é isso, né? Nós vamos
nos encontrando, né? Não teve pergunta, mas se alguém quiser fazer pergunta depois, fazer no direct, algum comentário, a gente Isso mesmo. vai respondendo. E agradeço aí pelo comando que você deu, até para quem viveu essa situação aí de estar próximo a alguém que usava, né, utilizava bebida. E isso aí pode ver direto com o Enio também. Terapeuta Enio Avelar é o Instagram do Enio, né? E a gente está aqui para ajudar. Nós Isso mesmo. vivemos isso e eu vivi isso, passei por isso e estou adiante disso, né? Hoje eu posso olhar e posso inspirar, às vezes, pessoas, tá bom? Isso mesmo, Elzimar. É o que eu digo para as pessoas o seguinte, Elzimar. Nós já estamos terminando, é o que eu digo o seguinte, eu sempre falo isso para a pessoa. Eu me curei, me autocurei de vários traumas. Então eu posso trazer você, meu amigo, minha amiga, até aonde eu estou. Né? E vamos juntos até muito mais além, mas pelo menos eu posso te dar essa garantia de que até onde eu estou, você pode vir comigo, que você vai ter resultados. Conforme nós vimos em vários desses dias agora, eu vou colocar um trecho de uma live com um querido que é mentoreado meu. Nós falamos exatamente isso, como que nós vamos resolver todas essas questões. Então, não perca também, se inscreva, nos siga, né, nos perfis, passe para as pessoas também, isso. Pega aí o aviãozinho, passe para outras pessoas que eventualmente, né? Exato, essa live para outras pessoas que eventualmente precisem de uma situação porque, gente, a sensação de estar sozinho enfrentando um problema é muito dolorosa, é muito difícil. Então, nós estamos aqui para cooperar com você, meu amigo, minha amiga. Esteja à vontade. A Josi Prado, Enio, falou uma coisa aqui interessante, ó, só para terminar e para ficar como dica. Ela falou que crê que com a pandemia aumentou a necessidade de profissionais psicológicos, mentores, e poderíamos fazer uma orientação para com as crianças. Também acho interessante, porque um sonho meu, até para terminar a live aqui, Enio, é que um dia o estudo da codependência, sobre como prevenir a codependência, esteja nos bancos escolares. Ótimo. Já cortaria ali pela raiz, entendeu? Se tudo isso já estivesse lá. E, inclusive, com os comandos da HQI, eu não sei se é um sonho seu, podemos levantar essa bandeira de levar para tenra idade, né? Por que deixar a pessoa crescer, estar já na maturidade sofrendo, se ela pode lá de pequena já ir trabalhando isso, os adultos que cuidam dela ir trabalhando isso. Muito legal aí, Josi, a sua dica. E aí nós vamos ficando por aqui, né? Numa quarta-feira eu tô de férias, estou muito feliz que eu tô de férias, só por isso eu pude fazer, mas outros dias à noite a gente se encontra. Tá bom? Tá bom. Muito bom. Queridos, muito obrigada aí por você estar. Gratidão sempre para todos vocês. E a gente está aí para poder ajudar quanto mais possível. Elzimar, foi um grande prazer estar com você, uma grande alegria. Foi sim, foi. Eu vou tentar deixar gravado agora, eu não sei o que eu fazer aqui, porque novata, né? Mas eu vou tentar deixar gravar. Tem um xizinho, né, aqui. Isso, assim que você sair, vai dar para você colocar no gravar no IGTV. Você põe no IGTV, vai ficar no seu feed, tá bom? Legal. Valeu, gente. Um abraço. Beijo pra todos. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.